Qual a diferença entre coaching e psicologia? Por que coaching e psicologia não concorrem? Se você é coach, independente da área que você atua, você ajuda o seu coach a desenvolver funções executivas cerebrais. Exatamente isso. Pensa aqui comigo. Todas as pessoas que procuram um processo de coaching, elas têm um objetivo e elas sabem que não têm todas as habilidades que elas precisam para chegar até aquele objetivo desenvolvidas, prontas. Então elas nos procuram. E o que acontece com essa pessoa dentro de um processo de coaching, durante um processo de coaching? Quantas habilidades são desenvolvidas durante um processo de coaching? Eu vou pedir para que você volte nas suas últimas sessões, né? Volta lá para os seus processos de coaching, para as suas últimas sessões. Aquela sessão onde nós mensuramos a eficácia do processo. Onde junto com o coach, nós, independente da ferramenta usada, né? Nós mensuramos esse processo. Quantas coisas eles aprenderam durante esse processo? O que aconteceu com esse coach durante esse processo? Ele aprendeu novas habilidades. Sempre, inevitavelmente, dentro de um processo de coaching, a pessoa, o coach, desenvolve novas habilidades ou fortalece habilidades que eles já têm e nem sabiam que tinham, né? Então, o que é o coaching? O coaching é um processo de aprendizagem acelerada, simples assim. É um processo que tem uma metodologia que leva a pessoa a ter uma aprendizagem acelerada. E por que essa pessoa tem uma aprendizagem acelerada? Porque durante um processo de coaching, nós sabemos que o foco do nosso coach está quase que totalmente voltado para aquele objetivo, para desenvolver, para o passo a passo, na verdade, né? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para chegar no meu objetivo? Quais a próxima habilidade que eu preciso desenvolver para chegar no meu objetivo? Esse é o foco do coach durante o processo de coaching. Então ele passa ali meses totalmente focado nele, nas habilidades que ele já tem e nas habilidades que ele precisa desenvolver. Então esse é um dos pontos principais dessa aprendizagem ser acelerada. Um outro ponto muito importante é que quando uma pessoa chega para fazer um processo de coaching, ela tem um desejo muito grande de atingir aquele objetivo. E aí, por ela ter um desejo muito grande, por ela ter vontade de fazer o que precisa ser feito, ela tem disposição, ela tem motivação. E vontade, disposição, motivação e foco são pré-requisitos básicos para a aprendizagem. Por isso que a aprendizagem acontece de forma acelerada. Gente, durante muito tempo, eu não conseguia explicar para mim mesma o que era um processo de coaching. Eu fiz a minha formação em 2012 e eu iniciei muito rápido dentro da área. Eu comecei a exercer a profissão coach muito depois, logo, imediatamente depois da minha formação. Eu sabia que tinha resultado, eu conseguia resultado, mas ficava martelando na minha cabeça por que aquilo dava tanto resultado. E eu não conseguia explicar isso para mim mesma, né? Então, em 2013, eu iniciei uma pós-graduação em neurociências, com o objetivo de entender o que acontece na mente do meu coach durante um processo de coaching. Por que ele aprende de uma forma tão rápida? Porque eu sou da área da educação, eu sou professora. Então, assim, eu tô bem acostumada a ver as dificuldades de aprendizagem das pessoas. E o coaching, ele faz isso na pessoa.
né? Assim, as coisas acontecem muito rápidos. Então eu tinha, de fato, eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade, que essa curiosidade mora em mim, né? Eu sou muito curiosa e eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. Então, quando eu entrei na pós-graduação de neurociências, era exatamente essa o meu foco. E de lá para cá, eu não parei mais de estudar neurociências aplicadas ao coaching, né? Assim, neurociências da educação, neurociências do comportamento, mas a minha aplicação sempre com foco assim de como eu aplico isso dentro do processo de coaching, né? E eu cheguei a algumas conclusões. Mas a conclusão mais importante para eu falar aqui hoje é justamente essa, que o coaching é um processo de aprendizagem acelerado. Por isso, ele não concorre com a psicologia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu vou explicar para vocês o que são as funções executivas. As funções executivas é um conjunto de processos que juntos, né, ele nos permite, funcionando um conjunto de processos cognitivos, tá? E esses processos cognitivos funcionando ali juntos, simultaneamente, eles nos permitem tomar decisões, resolver problemas, direcionar nosso comportamento para um objetivo, avaliar se esse comportamento está ok ou se eu preciso mudar. Também permite com que a gente trace estratégias eficazes para chegar a esse objetivo, que a gente abandone estratégias ineficazes, que isso é tão ou mais importante do que traçar estratégias é abandonar as que não estão funcionando, né? O automonitoramento. O automonitoramento é uma das principais funções executivas que nós precisamos ajudar os nossos coaches a desenvolver. A metacognição e o automonitoramento são duas funções executivas que são primordiais dentro de um processo de coaching. A metacognição, por quê? Porque para que eu desenvolva novas habilidades, né, eu preciso pensar sobre o que eu penso, eu preciso pensar sobre as minhas habilidades. Então a metacognição é super importante. O automonitoramento, porque eu preciso me perceber. Eu preciso me perceber dentro desse processo, eu preciso perceber, entender os meus comportamentos, eu preciso entender o comportamento das pessoas que estão à minha volta e saber como eu lido com isso. Tudo isso é o automonitoramento que propicia, né? Então, são duas funções executivas que são importantíssimas para o processo de coaching. Mas o planejamento, a organização, o gerenciamento, o autogerenciamento dentro do tempo que essa pessoa tem para fazer um trabalho também é importante. Então, assim, tudo que faz com que a gente pense, planeje, organize, resolva problemas, são funções executivas. Essas funções executivas, elas não são inatas, né? Nós não nascemos com elas prontas, desenvolvidas. O início do desenvolvimento das funções executivas é na primeira infância. Teoricamente, no final da adolescência, nós teríamos que ter essas funções executivas desenvolvidas, mas na prática não é assim que acontece, porque as funções executivas precisam ser ensinadas, elas precisam ser aprendidas, e uma criança só aprende o que alguém ensina a ela. Então, se ninguém ensinou ela a se organizar, ela não vai aprender a se organizar. Se ninguém ensinou ela a pensar antes de falar, ela não vai pensar antes de falar, né? Então, para a criança, nós ensinamos, por exemplo, né? A criança observa demais o que a gente faz.
Então elas aprendem por exemplo, ou nós ensinamos intencionalmente. Isso acontece nas escolas, né? Tem acontecido nas escolas, ainda de forma tímida, mas já tem vários movimentos que trabalham essas funções executivas intencionalmente dentro das escolas, né? Porque elas são trabalhadas, mas não intencionalmente. E está começando um movimento aí para que seja trabalhado intencionalmente. Mas pensa, quando nós, que hoje somos adultos, éramos crianças, não se sabia que isso não era aprendido naturalmente, né? Que precisava ser ensinado. Então hoje nós temos muitos adultos que precisam desenvolver as funções executivas. E o processo de coaching tá tão, assim, tá crescendo tanto e funciona tão bem porque é justamente isso que ele faz, né? Nós que somos coaches, mesmo sem saber, é isso que a gente está fazendo, desenvolvendo funções executivas, ajudando nossos coaches a desenvolverem funções executivas. E isso é a diferença primordial entre coaching e psicologia. Aí as pessoas falam assim para mim: Marta, mas o coach também trabalha emoções. E sim, nós trabalhamos emoções. Mas nós trabalhamos emoções de uma forma totalmente diferente de um psicólogo. Porque o nosso foco é na inteligência emocional. E a inteligência emocional, a regulação emocional, ela também é uma função executiva. Assim como eu expliquei função executiva muito superficialmente, mas muito mesmo, só para vocês terem uma noção do que eu vou fazer a mesma coisa com a inteligência emocional. A inteligência emocional, muito superficialmente, é eu conhecer as minhas emoções, eu entender e nomear as minhas emoções, saber lidar com essas emoções e saber gerenciar os meus comportamentos diante dessas emoções, das minhas e a do outro, a da outra pessoa. Então isso é inteligência emocional. E isso é uma coisa que muitas pessoas, mas muitas mesmo, não têm desenvolvida. Por isso que também está assim, crescendo tanto essa questão de desenvolvimento de inteligência emocional. Mas isso nada tem a ver com a área da saúde, né? Que é onde está enquadrado. Se a gente for pensar em enquadramento de profissão, a psicologia está enquadrada, né? O enquadramento da psicologia é na área da saúde. E, na minha opinião, o enquadramento do coaching é na área da educação. É claro que a gente não está falando aqui de emoção no sentido de transtorno, de disfunções executivas, porque se a pessoa, por exemplo, vamos pensar aqui num transtorno, transtorno de... Ai, fugiu o nome, gente. TDAH. Transtorno de atenção e hiperatividade, é isso. Por um minuto fugiu o nome. Esse transtorno de atenção, essa hiperatividade, são disfunções executivas. Por exemplo, depressão, ansiedade... São transtornos emocionais. A pessoa que tem um trauma, né? Ela teve lá um problema grande na infância, ela tem um trauma. Quem trata isso é o psicólogo, porque nós não tratamos nada, nós não queremos tratar nada, né? O nosso papel não é tratar nada, nós sabemos disso, são as outras pessoas que não sabem. Então aí que está a grande briga entre psicólogo e coaching. E na verdade também não é uma briga do coaching com o psicólogo, porque a gente não briga com ninguém, né? Vamos combinar. Existe aí parte, né, uma grande parte dos psicólogos que brigam com a gente, mas também existe uma grande parte dos psicólogos que aderiram ao coaching, que entenderam essa diferença. Então, assim, a diferença primordial entre coaching
e psicologia é que nós estamos em áreas totalmente diferentes. E por isso que eu defendo, sim, a regulamentação do coaching, para que ele seja enquadrado no lugar certo, para que nós, que somos profissionais sérios, que trabalhamos com todo o respeito por aquele ser humano que está na nossa frente, que temos amor pela nossa profissão, que sabemos que o coaching funciona, que o coaching dá certo, né? Para que nós vamos ganhar muito com isso, porque a gente tem um ganho com isso. Para que esses profissionais que não são bons profissionais saiam do mercado e fiquem só profissionais que tenham de fato condições, que realmente façam só coaching. E aí tem uma outra questão também que é bem importante, que na minha opinião também, e é só a minha opinião, tudo que eu falo que é a minha opinião, eu quero que você leia, entenda que não é uma verdade absoluta, é só a minha verdade, tá? Então eu não tomo isso como verdade absoluta, eu tô contando para vocês qual é a minha verdade, qual é a minha opinião, o que eu penso, mas com isso eu não descarto todas as outras opiniões. O que eu penso sobre essa questão dos coaches que entram na área da saúde é que não é que eles são maldosos, não é que eles são charlatões, não a grande maioria deles. Existe? Existe. Mas a grande maioria deles, não. Eles só ainda não entenderam qual é o papel deles. Porque eu não aprendi isso na minha formação em coaching. Eu tenho muitos amigos que são coaches que não aprenderam essa diferenciação. Existem escolas sérias? Eu acredito que deve existir sim. Eu não posso falar que existe ou não existe porque eu não fiz todas as formações que existem no mercado. Mas eu sei também que existem muitas escolas grandes, inclusive as maiores, não conseguem, e eu não sei nem se é por maldade ou não, mas não fazem essa distinção dentro da formação de qual é o papel do coach, onde está enquadrada a profissão coach, talvez até por falta de entendimento, talvez eu tenha percebido isso porque eu sou da área da educação, se eu não fosse, talvez eu não tivesse percebido. Mas enfim, o que eu quero deixar claro aqui é que existe essa diferença, o enquadramento da profissão. As pessoas falam assim, existe hoje de novo esse grande movimento de que precisa regulamentar a profissão, mas antes de regulamentar a profissão, eu acredito que a gente precisa primeiro pensar onde essa profissão está enquadrada. E na minha opinião, a área do coach é a área da educação. Né? E uma outra questão aqui também que é importantíssima é que para a regulamentação, né, que uma vez que seja regulamentada, a formação tem que saber, a escola tem que saber, a escola de coaching tem que saber o que precisa ser ensinado. E para saber o que precisa ser ensinado dentro de uma formação, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em que área é enquadrada essa profissão. Então eu vim aqui hoje falar para vocês que assim, primeiro eu sou apaixonada pelo coaching, né? Eu super acredito que funciona, até quando eu não sabia por que funcionava, eu já acreditava que funcionava. Então, se você, como eu, acredita no processo de coaching, sabe que ele funciona e quer ter embasamento para falar sobre isso com as pessoas, quer ter segurança para atender o seu coach, sabendo o que está acontecendo no cérebro dele naquele momento, né? Ter segurança até para cobrar o processo, porque eu vejo muitos coaches que não têm segurança para colocar um valor no processo, e eu acredito que isso acontece também por ele não saber onde ele está enquadrado, entendeu? Então eu vim aqui hoje contar isso para vocês, falar para vocês qual é a minha verdade com relação a isso, qual é a minha visão com relação a isso, e convidar vocês para
para virem comigo. Porque assim, eu estou começando um canal no YouTube, eu estou começando uma página no Instagram, onde eu vou ensinar para coaches o que eu sei de neurociências que a gente pode usar dentro do coaching. Então, se para você fizer sentido aprender neurociências, porque a gente lida com o ser humano, então é importantíssimo a gente saber como funciona o cérebro daquela pessoa, como aquela pessoa funciona. Eu estou iniciando aqui esse canal e eu espero que você venha aqui comigo e que já comece a me contar quais são as suas dúvidas, né? Assim, quais são as suas dúvidas, o que vocês querem saber, qual é a pergunta que fica martelando na sua cabeça? Se essa pergunta for relacionada a neurociências, a como o coaching funciona, ao enquadramento do coaching como profissão, talvez eu consiga ajudar vocês, tá bom? É isso então. E, gente, uma coisa importantíssima, que é a última que eu vou falar. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir porque eu tenho visto coaches brigando entre si, defendendo escolas, defendendo professores. E, na verdade, a gente não tem que, assim, não existe esse professor é o que ensina tudo certo, esse professor é o que ensina tudo certo, esse master coach é o melhor, esse master coach é o melhor. Isso não existe. O que existe é a gente entender o que é um processo de coaching, a gente aprender e contar para a sociedade o que é um processo de coaching e estarmos unidos. É hora da gente se unir, não é hora da gente ficar brigando. E eu tenho percebido que os coaches estão discutindo coisas que não são, que não vão levar a lugar nenhum. Então eu peço para vocês união, se respeitem. Assim como eu falei para vocês aqui que essa é a minha verdade, não precisa ser a sua, eu inclusive peço feedback. Se não for a sua verdade, me conta qual é a sua verdade, me conta qual é a sua opinião, porque eu de fato quero saber, tá bom? É isso então, um beijo e até breve.